Pacientes que lutam contra o câncer reclamam do atendimento em Anápolis. A mudança de endereço do local de tratamento gera fila e falta de informação. Depois do susto, uma mulher que sofreu tentativa de assalto em Anápolis reconhece o criminoso. A jovem lutou com o assaltante, que estava armado com uma faca. Rio Verde ultrapassa a marca de 100 mil vacinados contra a Covid-19. Secretaria de Saúde diz que metade da população adulta já recebeu pelo menos a primeira dose do imunizante. De olho no tempo seco e nas queimadas desta época do ano, brigadistas começam a fazer aceiros para evitar focos de incêndios no Parque Nacional das Emas. Oportunidades de trabalho em Anápolis. E tem empresa que vai além da vaga de emprego, oferece até curso para capacitar os candidatos. Essas e outras notícias da sua região a partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. A semana começou com fila e muito desencontro de informações para os pacientes que fazem tratamento contra o câncer em Anápolis. O local da quimioterapia mudou e as pessoas não conseguiam ser atendidas no novo prédio. O hospital alega que teve uma sobrecarga no sistema. O vídeo mostra a recepção lotada. Este é o setor de oncologia da Santa Casa de Anápolis. Do lado de fora, muita gente também espera. São acompanhantes e pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Não se sabe ainda quando vai ser atendido, se vai, tem pacientes passando mal aqui fora e simplesmente a gente não tem resposta de absolutamente nada. Essa pessoa, que não quer ser identificada, disse que precisou aguardar horas do lado de fora. Chegamos aqui, era 8 horas da manhã. Tinha paciente que já estava aqui desde 7 horas da manhã esperando atendimento e não tinha sido atendido. Ninguém sabia se ia ser consultado hoje ou ia fazer quimioterapia. Este foi o primeiro dia de atendimento neste local, que agora vai receber pacientes de pelo menos 60 municípios do estado. Antes, a quimioterapia era feita numa unidade oncológica, em outro prédio inclusive. Mas uma portaria do Ministério da Saúde prevê que a quimioterapia precisa ser feita no ambiente hospitalar. Por isso, foi feita uma parceria entre a unidade oncológica e a Santa Casa aqui de Anápolis. A responsável administrativa por esta parceria explica que toda a confusão foi causada por causa de uma sobrecarga no sistema, usado para cadastrar os pacientes. De manhã, quando nós ligamos, teve essa estabilidade na rede. Esse problema foi solucionado hoje pela manhã. Acreditamos que a partir de agora seja regular. Enquanto a nossa equipe gravava entrevista com a representante da unidade, mais uma reclamação chegava. A insatisfação de quem conseguiu entrar, mas ainda continuava sem atendimento. Ele já está dentro da sala de químio, com várias, inclusive pessoas bem mais jovens, eu vi lá, que não portam bolsa como ele. Por que não tiveram o cuidado de falar, não, isso é um preferencial? Lamentável, né? Se não bastasse a doença, ainda ter que passar por tudo isso. Em nota, a Associação de Combate ao Câncer e a Santa Casa de Anápolis pediram desculpas aos pacientes pelos problemas causados pela instabilidade no sistema e pede que os pacientes cheguem no horário previsto na carteirinha para evitar aglomeração. Dúvidas e reclamações podem ser feitas pelo número da ouvidoria que está aí na sua tela. Ó, é o 062-3311-9962. Mais de 100 mil doses da vacina contra a Covid já foram aplicadas em Rio Verde, no sudoeste do estado. A cidade tem 240 mil habitantes. Por lá, quase metade dos moradores adultos já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante. A Simone foi a primeira moradora de Rio Verde a receber a vacina contra o coronavírus. Foi no dia 19 de janeiro, quando garantiu a primeira dose. Hoje 100% imunizada e está mais tranquila. Uma sensação de paz na família, né? Cuidado com os filhos, com os familiares, estão por perto. Em quase 6 meses de campanha da vacinação contra a Covid-19, Rio Verde já conseguiu aplicar mais de 100 mil doses. Esta quantia significa que pelo menos 15% dos moradores adultos já estão totalmente imunizados e que quase 50% receberam, por enquanto, apenas a primeira dose. Quando nós tivemos a segunda onda, o número de pessoas que já haviam tomado a vacina, principalmente aqueles acima de 60 anos, houve uma redução extremamente significativa, mais de 80%, nos casos de internação nessa faixa etária.
Até o final desta semana, a Prefeitura acredita que vai conseguir completar a vacinação do grupo de moradores com mais de 40 anos. A expectativa é de conseguir vacinar nos próximos meses todos os 175 mil moradores adultos da cidade. Pela previsão do Ministério da Saúde, de até final de setembro, está recebendo mais 120 milhões de doses, Rio Verde, com esse quantitativo até o final de setembro, nós terminaremos a população adulta de Rio Verde. Quem tem de 30 a 39 anos, o cadastro para vacinação está aberto no site da Prefeitura. Este comerciante já se inscreveu. Eu estou ansioso e acredito no poder da ciência. Tá aí, a gente espera que a vacinação continue assim, logo todo mundo, fique imune à doença. E por causa do avanço na vacinação, como a gente viu aí na reportagem do Eduardo Marins, a Prefeitura de Rio Verde anunciou que a expectativa é retomar as aulas presenciais na rede municipal de ensino na segunda quinzena de agosto. Goianésia retomou a vacinação de primeira dose e agora para pessoas com 35 anos. Anápolis também tem previsão e o Eduardo Daló já está ao vivo conosco e tem mais informações. E Daló, boa noite para você. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Aqui em Anápolis, a vacinação já foi retomada também. E, além disso, foi ampliada a faixa etária para a vacinação contra a Covid-19. A partir de amanhã, terça-feira, já podem ser vacinadas com a primeira dose todas as pessoas do público em geral com 40 anos ou mais. Aqui em Anápolis estão funcionando 10 postos de vacinação fixos, sendo a metade em sistema drive-thru e a outra metade postos para pedestres. Uma outra informação importante é que a Prefeitura já abriu o cadastro para as pessoas com 30 anos de idade ou mais se cadastrarem para tomar a vacina. Isso aí vai depender, claro, das próximas remessas da vacina contra a Covid que chegarem na cidade. Mas quem tem 30 anos ou mais já pode entrar no site da Prefeitura e fazer o cadastro para tomar a vacina. Outra informação importante é que a partir de quarta-feira, um dos postos de vacinação de drive-thru da cidade, na CMTT, vai passar a funcionar exclusivamente para profissionais da indústria. Ele deixa de atender, então, o público geral. Lá em Goianésia, a vacinação contra a Covid-19 também foi retomada com a chegada de cerca de 1.700 doses. A cidade ficou 2 dias na semana passada com a vacinação suspensa por conta das vacinas que tinham acabado, mas já foi retomada e lá em Goianésia está vacinando a população com 35 anos ou mais. E lá na região sudoeste, em Jataí, vacinação retomada também depois da suspensão de 4 dias. Lá em Jataí chegaram quase 2.500 doses da vacina, por isso foi retomado por lá também, viu, Bruno? Coisa boa, né, Edu? Vacinação a todo vapor em boa parte do estado. Obrigado pelas suas informações. Olha, uma notícia que a gente não gostaria de dar. Um homem de 32 anos foi preso em Catalão por violência doméstica. A companheira dele, de 36 anos, disse que apanhou do homem porque os dois foram a uma festa e ele ficou com ciúmes do ex-marido dela, que também estava no local. Vizinhos escutaram a briga do casal e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem estava ameaçando a mulher com uma faca. Ele tentou fugir do flagrante, mas acabou sendo preso e deve responder por lesão corporal. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram um crescimento no número de feminicídios. No primeiro trimestre de 2019, foram 9 registrados. No mesmo período deste ano, 15, 6 a mais. E o mês de julho começou com 2 casos na região do entorno de Brasília. A irmã tentou socorrer a vítima de 20 anos, levando a mulher para um hospital em Brasília, mas ela não resistiu. Na delegacia, o homem confessou à Polícia Civil que cometeu o crime por ciúmes. Contou também que o casal estava separado há 2 semanas, mas naquele dia eles estavam juntos e consumiram bebida alcoólica. Ele viu mensagens de outro homem no celular da vítima, eles discutiram e ele acabou esfaqueando a mulher. Ele tentou se esconder em um local de mata. No entanto, a Polícia Militar de Goiás logrou êxito em localizá-lo, fazer a sua prisão em flagrante pelo crime de feminicídio. O outro crime foi na quarta-feira. Elisete Santos de Jesus foi atropelada pelo ex-companheiro em Valparaíso. A jovem de 31 anos ia começar em um novo emprego. Ela estava muito feliz porque ela estava passando uma fase difícil da vida dela. Inconformado com o fim da relação de pouco mais de um ano,
O homem de 48 anos tentou reatar. Ela não aceitou. Ele acabou atropelando a mulher. O homem fugiu. Os filhos dela presenciaram tudo. Do momento que ela atravessou até ele jogar o caminhão em cima dela e não poderem fazer nada. Justiça. Só queremos justiça. Você, mulher, se sofreu alguma violência, não perca tempo, denuncie. O homem foi preso em flagrante por importunação sexual em Formosa. O suspeito e a vítima estavam dentro de um ônibus vindo de Brasília quando o homem tentou agarrar a mulher à força. O repórter Marion Alton chega agora com a gente ao vivo de Lusiana e tem mais informações, né, Alton? Boa noite para você. Olá, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. Essa mulher conseguiu pedir socorro dentro do próprio ônibus, ela ligou para a polícia. A polícia conseguiu encontrar o coletivo na rodovia e esse homem foi preso em flagrante, tá certo? A vítima conta que os dois subiram lá na rodoviária do plano piloto, no mesmo transporte. E mesmo tendo vários lugares vazios, ele sentou justamente ao lado dela. No meio do caminho, esse homem começou a puxar conversa com ela e aí foi nesse momento que ele tentou agarrar à força. Ela imediatamente, automaticamente se levantou, deu um chute na canela dele e foi para frente do ônibus, perto do motorista, para poder ligar para a polícia. A polícia encontrou o ônibus e esse homem, né, foi preso em flagrante. Um fato interessante dessa história, Bruno, é que no momento da prisão, esse homem fingiu desmaio, fingiu que estava passando mal. Automaticamente, a polícia ligou para o serviço do SAMU. Só que esse homem recobrou a consciência. Ele foi levado para a delegacia de Formosa e ela conseguiu terminar aí o trajeto em paz. Eu volto com você aí no estúdio, amigo. Lamentável, né, Alton? Boa noite para você. Obrigado pelas informações. Foram presos em Anápolis 2 suspeitos de assaltar e matar o secretário de Cultura de Campo Limpo de Goiás. Wagner Braz Matos tinha 46 anos. O corpo dele foi encontrado às margens de uma estrada de terra em Anápolis na madrugada. O carro do secretário foi abandonado perto do local. Após buscas na região, 2 jovens de 18 e 19 anos foram presos. Segundo o delegado que registrou as prisões em flagrante, eles teriam planejado roubar a vítima. Para isso, armaram uma emboscada, marcando um encontro com o secretário. Wagner foi assassinado a facadas. O corpo passou por exame no ML. O enterro aconteceu agora há pouco lá em Campo Limpo. A facada usada no crime e o celular do secretário estavam com um dos suspeitos. A defesa dos 2 presos informou que não vai se pronunciar antes de tomar conhecimento de todo o conteúdo do inquérito. Os 2 suspeitos deverão responder por latrocínio, que é roubo, seguido por morte. Em Anápolis, a polícia apreendeu hoje um homem que tentou assaltar uma mulher no centro da cidade em 12 de maio. Uma câmera de monitoramento registrou tudo, olha só. O ladrão passa como se não fosse parar, mas depois vira, aponta uma faca para a jovem e anuncia o assalto. A mulher reage e os 2 entram em luta corporal. O homem tenta acertá-la com a faca e ela se defende. O ônibus para e abre a porta traseira. A mulher consegue desviar do homem e corre para dentro do ônibus. Hoje, a jovem de 25 anos foi à delegacia e reconheceu o suspeito. Ele tem 25 anos. Já havia sido preso em 2018, mas foi solto. Veja a seguir. Enterrado o corpo de Rafael Almeida Correia, o Mister Anápolis, que morreu em acidente de moto. Brigadistas começam a fazer aceiros para evitar focos de incêndio no Parque Nacional das Emas. Agora são 7h24. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do Mister Anápolis, o engenheiro Rafael Almeida Correia, de 27 anos. Ele morreu num acidente de moto no final de semana. O repórter Eduardo Daló tem mais informações, já está conosco. Edu, suas informações. Boa noite. Pois é, Bruno, foi no fim da manhã a despedida, ao Rafael Almeida Correia, de 27 anos. Ele que era engenheiro civil, trabalhava como modelo e ficou conhecido por vencer o concurso Mister Anápolis 2020. A despedida foi muito emocionada, amigos, dezenas de amigos, os pais, a irmã e também a namorada participaram do velório, também do enterro, cantaram algumas canções. Essa despedida aconteceu no fim da manhã e na sequência aconteceu o sepultamento do Rafael. Ele
que morreu em um acidente que aconteceu no fim de semana na GO 437. Ele estava de moto e colidiu com um carro que estava fazendo uma conversão para entrar na rodovia. O tio da vítima contou que o Rafael já tinha vendido, inclusive, a moto e estava fazendo um passeio para se despedir dessa moto que fez parte aí por muito tempo da trajetória dele. E, infelizmente, essa trajetória de vida foi interrompida nesse fim de semana. Volto com você, Bruno. Que triste, né, Edu? Obrigado pelas informações. Olha, a Polícia Civil investiga um acidente que matou uma mulher de 49 anos e uma criança de 9 anos na BR-153, no sul do estado. O motorista do carro estava embriagado. Vamos ao vivo, então, lá para Itumbiara com a repórter Luana Nunes, que chega agora com mais informações. Luana, conta pra gente, a polícia já deu uma data para poder ouvir, então, esse motorista? Boa noite. Ei, Bruno, boa noite para você e para todos. Ainda não tem data, mas o delegado responsável pelo caso informou para nossa equipe que ainda essa semana esse homem vai ser ouvido. Esse motorista de 49 anos dirigia um carro pela BR-153. Quando estava chegando em Piracanjuba, ele perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. Das 6 pessoas que estavam no carro, 2 morreram. Uma mulher de 49 anos e uma criança de 9 anos. Além aí da infração de trânsito por carregar mais pessoas do que o carro comporta, esse motorista, quando fez o teste do bafômetro, apontou aí a quantidade de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar, o que configura crime de trânsito. No interior do veículo foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcoólicas. Outros 2 homens, mais uma mulher e também o motorista ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital em Morrinhos. Até o momento, nós não tivemos o estado de saúde das vítimas. Bruno. Investigação importante, né, Luana? E claro, a gente segue acompanhando. Obrigado pelas suas informações. Olha, um idoso de 69 anos ficou ferido num acidente hoje à tarde em Catalão. O carro tombou na pista. Testemunhas contaram que esse outro carro branco que você vê aí na imagem provocou a batida. O idoso foi levado para o pronto-socorro com algumas escoriações, mas já recebeu alta médica. Já pensou Já pensou ter a tão sonhada carteira de habilitação de graça? Termina hoje, quarta-feira, o prazo para se inscrever no programa CNH Social do Governo de Goiás. Assunto por Eduardo Marins, que chega agora de Rio Verde. Edu, conta pra gente. Boa noite para você. Como é que faz, então, para ter a CNH? Oi, Bruno, boa noite para você, meu amigo, para todo mundo que está nos acompanhando neste comecinho de semana. Olha, a inscrição é exclusivamente pelo site do Detran Goiás. São 3.000 oportunidades para a população mais carente, de baixa renda. Uma das regras aí do governo é que a população tem que ter idade igual ou acima de 18 anos e saber ler e também escrever. Não vai ser preciso pagar nenhuma taxa aí durante todo o processo, viu? Vão ser oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até 3 retestes. Pessoas com deficiência que serão classificadas, elas não vão também pagar nada. Na modalidade estudantil do programa CNH Social, poderão se inscrever os jovens de 18 a 25 anos e que cursaram todo aí o ensino na rede pública. A classificação vai ser por meio da nota durante os anos de ensino. Reforçando então, o site é o detran.go.gov.br e essas inscrições então até a quarta-feira desta semana, viu? Boa oportunidade, hein, pessoal? Ótima noite para todo mundo. Excelente oportunidade, Edu. Então, confirmando, quarta-feira é o prazo, então, para o fim das inscrições. Obrigado, Eduardo, pelas suas informações. Agora tem notícia boa chegando aqui no J2. Tem uma transportadora de Anápolis com diversas vagas de emprego. E para incentivar os candidatos, a empresa está oferecendo até curso para dirigir carreta. É oportunidade de emprego e capacitação. Anota aí a dica. Na lista dos desempregados estava o Manuel. Está contratado? Está contratado. Mas antes de pegar a estrada, foi necessário passar pelo processo seletivo e fazer até um curso. Muitos querem trabalhar, mas nem todos levam jeito para a coisa. Para dirigir uma carreta como essa, por exemplo, o motorista precisa ter um curso específico. É por isso que essa empresa aqui, além de oferecer as vagas de emprego, oferece também um curso de capacitação. Além de treinar o motorista, a empresa seleciona os melhores candidatos. É uma escola de formação de condutores
onde nós treinamos, nós damos essa oportunidade para motoristas sem experiência para estarem com a gente e se desenvolverem nessa profissão. Com o curso que é fornecido pela empresa, o Manuel economizou algo em torno de R$6 mil. Agregar conhecimento no meu currículo, né? Porque até então eu era motorista de ônibus, né? Não tenho experiência com carreta, né? O Manuel foi contratado, mas a transportadora ainda está atrás de mais 25 motoristas. É preciso ter CNH categoria E, curso de movimentação de produtos perigosos, o MOP, e ter experiência. Tem vaga para analista contábil e para assistente de departamento pessoal de mecânico e 2 vagas para auxiliar de eletricista de caminhão. Todas as vagas têm oportunidades para pessoas com deficiência. E para quem deseja se preparar para o mercado, o Espaço da Oportunidade de Anápolis e o Senai firmaram um contrato e juntos vão oferecer vários cursos de qualificação profissional. A previsão é que estes cursos comecem em agosto. Tem oportunidade para quem deseja se tornar mecânico automotivo, mecânico de motos, eletricista, torneiro mecânico, boas práticas de fabricação, entre outros cursos. Tudo baseado nas demandas do mercado. A probabilidade é muito maior quando nós estamos falando de pessoas que estão sendo qualificadas. E a preocupação nossa não é somente em qualificar o trabalhador. Também faremos políticas de qualificação para o empreendedor. Como a gente viu aí na reportagem do Jonathan Moreira, oportunidade é o que não falta, né? Então, se você preenche os requisitos e ficou interessado em alguma das vagas da transportadora, o contato está aí na sua tela. É o 62996750222. 62996750222. Para se inscrever em algum curso oferecido pela parceria do Senai e Prefeitura de Anápolis, o interessado deve procurar o Espaço da Oportunidade na Avenida Senador José Lourenço, esquina com a Avenida Goiás, lá no centro de Anápolis. Olha, o Parque Nacional das Emas é considerado Patrimônio Natural da Humanidade. São mais de 130 hectares de cerrado, que ficam ameaçados, com a chegada do tempo seco por conta do maior risco de queimadas. E para preservar toda a biodiversidade da área, estão sendo feitos aceiros na região. Vamos ver. 35 brigadistas enfrentam o calor do fogo durante horas seguidas. O trabalho começa mais ou menos no meio da tarde, quando o sol já não está mais tão forte, e muitas vezes segue durante parte da noite e até da madrugada. A tarefa é proteger a maior área de cerrado preservada do Brasil. Neste ano, devem ser feitos 300 quilômetros de aceiros. Os aceiros precisam ser feitos até o fim deste mês. É que a partir de agosto, o tempo fica mais seco e os ventos mais fortes. As faixas de vegetação mais secas são como barreiras e impedem que, em casos de queimadas, as chamas passem de uma área para outra, reduzindo assim os prejuízos. O Parque Nacional das Emas, que é Patrimônio Natural da Humanidade, fica nas divisas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São mais de 130 mil hectares com plantas e animais nativos. Para proteger toda essa riqueza do cerrado, os brigadistas foram treinados e nesta semana começaram a colocar em prática o que aprenderam. Basicamente que os brigadistas têm que ter o conhecimento das técnicas de combate a incêndio, os riscos do trabalho, para que eles possam executar essa atividade com segurança. O treinamento da Brigada do Parque consistiu de você conhecer todas as técnicas de combate ao fogo, você conhece os equipamentos básicos no dia a dia, para que se possa, a partir dessa queima, dar segurança para que o incêndio não atinja o parque como um todo. Você evita nessa atividade que o parque possa estar sujeito aos grandes incêndios que ocorreram no passado, evitando assim uma perda maior da biodiversidade. É treinamento importante para prevenir os incêndios, né? Falando em queimadas, em Rio Verde, a Prefeitura anunciou um auxílio de R$2 milhões para combater incêndios na zona rural. O dinheiro do município vai ser investido na compra de equipamentos para a Brigada Anti-Incêndio do Corpo de Bombeiros de Rio Verde. A verba vai bancar também a contratação de voos para a Brigada Aérea e drones para monitorar as áreas. Rio Verde é um dos municípios que mais sofrem no período de estiagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ano passado foram 594 incêndios em vegetação, 25% a mais do registrado em 2019.
E em Rio Verde, uma escola fez um dia D de inscrições para o Enem, para estimular e ajudar os alunos. Uma professora sentiu a falta de um aluno e olha só o que ela fez. Ela foi atrás do aluno, não deixou ele perder essa oportunidade. Vamos ver. Já pensou? Você está no seu trabalho e de repente chega a sua professora. Eu estranhei um pouco, ela veio me procurar aqui, será que eu fiz alguma coisa errada? Diferente, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Kaique, de 18 anos. Para você entender direito essa história, vamos voltar alguns dias no tempo. O Kaique é aluno do 3º ano do ensino médio nessa escola aqui de Rio Verde, que há alguns dias resolveu fazer um dia D para inscrições no Enem. A ideia era que os professores ajudassem os alunos com maior dificuldade. Cerca de 320 alunos aqui da escola se inscreveram nesse dia. Só que a Letícia sentiu falta de um aluno em específico e resolveu, então, ir atrás dele. A Letícia é professora do Kaique há 3 anos e soube que ele trabalhava nesse supermercado. E lá foi ela, para ele não perder a oportunidade. Ele estava atendendo, eu esperei ele terminar de atender. Nós, como professores, a gente tem essa função de mostrar, de ajudar, de auxiliar. E eu faço isso com muita satisfação. Um gesto que mostra que a relação entre professor e aluno vai além da sala de aula. Nem que eu levasse ele para algum lugar para a gente fazer, nem que eu fosse na casa dele, mas ele ia fazer. São poucos professores que fazem isso, né? São professores assim que marcam sua vida. Foi muito bom isso que ela fez, foi um estímulo, né? Com a inscrição garantida, agora é só estudar bastante para conseguir uma nota boa. Tá aí mais um motivo para o professor ser valorizado no nosso país, né? E a imagem do dia é de um carro que caiu no Rio Paranaíba, lá em Tumbiara, no sul do estado. O dono do carro contou que parou na rampa para tirar fotos. E na hora de ir embora, o carro morreu e acabou descendo lá para o rio. Os bombeiros precisaram entrar na água para amarrar o carro e puxar o carro depois com a ajuda da viatura. Ninguém ficou ferido. Que imagem, né? A gente encerra hoje o jornal com imagens de Anápolis. Hora do boa noite. Até amanhã.